Quero muitas palmas para a doutora Kelly. Seja muito bem-vinda, doutora. Aí só vou pedir a gentileza, fala bem pertinho e cuida das caixas, tá? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer, né, ao meu colega de profissão, amigo, né, de uma longa data. A gente participou de vários momentos juntos, né? E eu fico muito feliz em estar participando aqui também, fazendo uma parte de conhecimento com vários profissionais. Eu acredito muito na multidisciplinaridade, né? Então é muito bacana ver que tem muitos profissionais aqui de áreas diversas que vão estar contribuindo com todo mundo, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro. E uma particularidade minha como profissional é que eu não sei, mas eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu acho que é muito importante a gente manter um círculo de pessoas para nos ajudar, em algumas situações. É aquilo que a gente fala, a área da saúde, ela não é exata, né? Então, muitas coisas que a gente vem estudando, vem buscando, podem acontecer situações diferentes. Então, a gente precisa ter uma colega farmacêutica para nos dar um suporte, né? Um amigo médico para nos dar um suporte nesse sentido também, né? Então, eu acredito muito que cada vez mais tenhamos profissionais atuando com excelência na área, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, né, na aplicação de toxina, em outros procedimentos também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso queridinho Botox. A gente tem apresentado, né, nos últimos anos, esse crescimento na área da estética muito grande. Nos últimos anos, os Estados Unidos e o Brasil ficaram concorrendo ali, né, em primeiro e segundo lugar. A gente sabe que nos últimos anos, o Brasil, em cirurgia plástica em 2019 e 2020, passou os Estados Unidos, né? Então, bastante intervenções cirúrgicas. Em questões de números também, os Estados Unidos, ele acaba tendo essa maior procura por procedimentos não invasivos, né? Então, nesses últimos anos, nos não invasivos, ele acaba sendo mais buscado, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, que os Estados Unidos têm o maior número de aplicação de toxina botulínica. A harmonização facial está sendo bem procurada, né, nos Estados Unidos. Aquele boom que surgiu na estética e começou a disseminar por todos os outros países. Então, né, falando da harmonização facial, o preenchimento, a toxina, a rinomodelação tem aumentado nos últimos anos. Pode passar para nós, por favor. Então, 2019, 2020, a gente teve, né, 2018, 19, até o iniciozinho de 2020, todo mundo feliz, fazendo vários procedimentos. E quem aqui, né, trabalha já na área, tem consultório, clínica, teve que fechar seu espaço, foi um momento de se reinventar e agora, meu Deus, né, não vou conseguir trabalhar. Muitas pessoas fecharam os seus negócios, né? Isso foi uma situação que muitas pessoas, também conhecidos, vocês também devem ter presenciado. E foi um susto para todo mundo, né? E agora, o meu Botox não é importante, não é uma coisa que não é, seria uma coisa supérflua, né? Se a gente fosse pensar. E durante isso tudo, a gente começou a ter que se reinventar. A gente viu que isso ia demorar por muito tempo, as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e se olhar mais, né? Ter tempo para isso, porque na correria do dia a dia a gente não tem muito tempo para se olhar. A gente passou a se olhar e colocar mais defeitos, fazer conversas entre familiares via WhatsApp, né? E eu não sei vocês, mas isso acontece muito comigo. Eu sou assim, com as pessoas que eu converso também. Todo mundo fala, e quem é da área mais ainda, a gente se olha, né, numa videoconferência e fica lá imaginando, meu Deus, o Botox está vencendo, eu preciso retocar minha boca, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem isso. E quem não faz procedimento começa a perceber, né, o processo de envelhecimento, as linhas surgindo, porque a gente para se olhar. Quando você está conversando com outra pessoa que está te olhando,
e não olhando para a pessoa. Estou errada? Né? A maioria das pessoas fazem essa movimentação. Então, começou as pessoas a se preocuparem com isso e logo começaram essas questões de começar a ter que se reinventar, reabrir os seus locais, né? Nós, sendo da área da saúde, conseguimos ter um processo de vamos começar a retornar com segurança, né? Respeitando as legislações quanto ao Covid, né? Pode passar para nós, por favor. E aí, então, a pandemia nos fez um boom, né? O Botox se tornou uma coisa essencial. Meu Deus, eu preciso fazer Botox, eu preciso fazer preenchimento, né? Vendo essa movimentação, esse aumento pela procura dos procedimentos, muitos profissionais que se viram em situações ou sem trabalhar, sem ter, perderam os seus empregos, né, nas áreas afins. Até é muito bacana, eu estou aqui hoje falando, eu encontrei professores da pós-graduação, professores com quais eu fiz cursos também na minha área, e também colegas de profissão que foram para a área da pesquisa. Eu fiz mestrado, fiz trabalho, pesquisa pré-clínica antes de entrar, me apaixonar pela estética. E é muito legal ver hoje alguns colegas de profissão que foram para outra área e hoje estão aqui, né? Se especializando, indo atrás para trabalhar com a área da estética, né? A gente viu essa movimentação e todo mundo está aqui, todo mundo também quer ganhar dinheiro, né? A gente está indo para um lado que, bom, isso vai me trazer um retorno financeiro, é interessante, né? Com isso, mais profissionais foram se habilitando, né? A gente tem esse número bem grande nos últimos meses, aí outras pós-graduações da farmácia, da enfermagem, né? A biologia, né? Ainda tem a fisioterapia que está lutando também. Eu acredito que daqui um pouco vai começar a abrir cada vez mais. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque tem mercado para todo mundo. Cada um que está aqui, como eu fiz, né, no final de semana, na sexta-feira a gente fez um curso de Botox para aplicação para as meninas que estão concluindo, que concluíram a pós-graduação. E a gente vê essa insegurança, esse medo de começar a aplicar, né? E eu acho muito importante a gente ter esse medo, porque com esse aumento de profissionais atuando, também aumentaram as intercorrências, né? A gente presenciou aqui ontem e hoje falando sobre os procedimentos e pela questão da avaliação, a importância de fazer uma avaliação adequada para eu ter um bom resultado, né? A gente fala aqui, né, do Botox Full Face, eu falo do Botox, como eu vou conquistar o meu paciente, né? Eu preciso primeiramente, né, não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que outros palestrantes também falaram sobre isso, a gente fazer corretamente, né? Tentar o máximo possível de conhecimento para evitar essas intercorrências. Eu sempre digo, um problema que venha a ser, que ocorrer, né? Ele não vem sozinho, não é um problema, né? São várias situações que vão gerar uma intercorrência, né? E é importante a gente, como profissional, também saber como proceder. Uma das coisas que a gente tem percebido também é que, assim como tem muitos profissionais se capacitando para a atuação, né, segundo algumas pesquisas, a cada um profissional, 2 estão trabalhando na ilegalidade. Então, a gente vê muito, eu acredito que vocês também presenciaram ou tiveram algumas situações de aplicação mal feita, né, de algumas intercorrências. Então, isso é uma coisa muito preocupante para nós como profissionais. A gente vem batalhando essa habilitação há bastante tempo, né? A gente tem ainda uma resistência das pessoas. Não sei vocês, mas eu percebo muitas vezes na minha clínica as pessoas chegam para fazer procedimentos e acho isso super tranquilo. Eu já faço com outro profissional e tá tudo bem. Aí a gente faz outros procedimentos, tá tudo certo. Eu acho que tem que ter esse respeito, porque eu quero que a pessoa que faça comigo esse elo de tenha esse elo de confiança. Eu preciso ter a confiança do meu paciente para ele ficar feliz e eu também, e
e eu ter essa fidelização e saber que ele vai retornar, né, para fazer comigo pós o efeito que a gente for buscar, né? Pode passar pra nós. Então, assim, a gente sabe que o Botox, ele é mundialmente mais conhecido, né? A toxina botulínica, eu tô falando Botox aqui, a gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe que é uma marca, né? Mas a gente acaba falando muito por ser mais conhecido como Botox, né? Então, mundialmente, ele é o procedimento mais procurado, mais desejado em todos os lugares, né? Eu sempre digo, as pessoas perguntam qual é a melhor idade para fazer Botox. Eu fiz Botox com 27 anos, a minha primeira vez, e eu ouvi todo mundo dizendo, pra que tu fez Botox? Tu não precisa. A gente ouve muito isso. E muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório marcadinha, aquelas rugas, mas não adianta mais fazer Botox. Sempre adianta, né? Sempre vai ter esse efeito preventivo. O que eu já tenho hoje, talvez eu não vou conseguir resolver. Vou pensar em outros procedimentos para tratar, né, enfim. Mas sempre tem uma forma de conseguir ter um bom resultado, né? Então, eu tenho pacientes de 20, 21 anos. Nossa, mas para quê? Aqui eu acho que todo mundo sabe, né, a função da toxina. As pessoas são... Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu sempre brinco, meu Botox nunca dura, porque eu estou sempre conversando com elas e fazendo, faz assim, faz assim. E aí acaba, né, diminuindo esse efeito. Mas a gente quer sempre, né, que ele tenha uma duração maior. O bacana da toxina botulínica também é que ele faz aquele primeiro encantamento. A pessoa chega para fazer um Botox, para, enfim, fazer um procedimento. E aí, a primeira coisa, a gente tenta, né, avaliar, entender a necessidade, entender qual é a indicação para aquele paciente. E eu percebo que ela está um pouco receosa. Enfim, eu vou tentar avaliar de acordo com a abertura que a pessoa vai me dar, né? E aí, se eu conseguir ter um resultado efetivo, ela vai voltar feliz e a gente vai abrir portas para outros procedimentos, né? Então, assim, no momento que ela faz um Botox e é bem sucedido, tu ganhou a paciente. Uma palavra que eu até não gosto de usar, até conversei com as meninas no curso na sexta-feira, a palavra retoque. Hoje a gente passa por uma situação nas redes sociais que, às vezes, eu brinco com as minhas pacientes, elas sabem mais do que eu de coisas que estão acontecendo aí fora. Tipo, tu viu aquele procedimento ou aquele produto? Nossa, nem consegui ter tempo para ver. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, indo atrás de coisas novas, né? Para poder dar conta da informação que está aí, né? Que está bombando nas redes sociais. Então, às vezes a gente não consegue dar conta de tantas informações e procedimentos novos, né? Pode passar, por favor. Então, assim, a pessoa veio para fazer um Botox. Pós 15 dias ela retorna, que é o que eu recomendo, né? Que eu estava falando sobre o retorno. Algumas pessoas fazem o Botox e aí, pós 15 dias... eu estava falando sobre as redes sociais e me empolguei, né? Mas nas redes sociais, a gente sabe que tem a questão do antes e depois, e precisa fazer retoque. Eu não falo que vai ter retoque, né? Mas eu sempre peço para que a minha paciente retorne para o consultório, para que a gente consiga olhar para ela e entender se precisa ou não precisa, mas também para indicar outras coisas, né? Eu preciso que ela volte satisfeita. Eu já atendi algumas pessoas e eu sempre pergunto quando a pessoa vem, já fez alguma vez? Se a pessoa nunca fez, ela tem uma resistência. Eu não sei vocês. Pode passar, por favor? Pode passar de novo. Aqui. As pessoas têm uma resistência na primeira vez do Botox. Eu não sei se é só comigo, até quero abrir aqui, porque eu acho que é uma forma de não sei tudo, quero aprender também. Eu acho que esse é o momento, né, ideal para a gente estar aqui compartilhando disso tudo também. As pessoas chegam reclamando de procedimento, de querer, né, de linhas, enfim, querendo fazer alguma coisa, mas elas chegam imediatamente, não quero fazer Botox. Aí, tá bom,
Vamos conversar, né? E essa resistência é muito pelo exagero, pelas coisas que a gente tem presenciado, que a gente tem visto, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que tenha um botox mal sucedido, não digo só do botox, tá? Eu tô falando em todos os procedimentos. Que tenha uma pessoa que tenha feito e tenha dado uma intercorrência, pelo menos 5 pessoas da volta dela não vão fazer ou vão ficar com medo. Então, hoje, nós estando aqui como profissionais, isso é muito bacana a gente se unir, se aperfeiçoar, buscar, para tentar evitar que essas intercorrências ocorram. Porque se eu fizer um botox mal sucedido, que, claro, existem vários motivos, né? Se eu fizer uma pessoa ter uma intercorrência, ela vai traumatizar umas 5 pessoas da volta dela, e isso vai ser para outras cidades também, né? Posso morar lá em tal cidade, a pessoa que mora aqui ficou sabendo, se falou, e aí tu vai avaliar ela meses depois, e ela vai dizer, eu não quero fazer botox, porque eu fiz, ou a minha amiga fez, e ficou horrível, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter como profissional para evitar que o meu trabalho prejudique o teu trabalho, né? Então, a gente... E a gente sabe que tem como resolver, né? Sim. É de gerar confiança, né? A gente precisa manter essa relação de confiança com o nosso paciente para ele acreditar, para ele entender, né, que não precisa ter um rosto estático. É como, né, a colega falou aqui, eu trabalho muito com o natural e eu acho que é importante a gente preservar, né, os traços naturais da pessoa. A gente consegue sim, né, melhorar algumas assimetrias, corrigir algumas imperfeições, né? A gente trabalha também com a questão da sobrancelha, né, o arquear ou não arquear. É uma coisa que a gente fala às vezes na foto, uma sobrancelha arqueada fica bonita, mas a pessoa falando contigo fica um pouquinho estranho, né? Então eu tenho percebido muito essa resistência das pessoas pela primeira vez. E eu confesso para vocês que eu amo fazer botox pela primeira vez em um paciente. Porque ele volta no retorno encantado, né? Ele volta com aquele brilho no olhar, com aquela, meu Deus do céu, se eu soubesse eu tinha feito isso antes, né? Teria feito um botox preventivo, né? Que é a indicação, né? Eu comecei lá com 26, 27 anos, não me recordo agora. E assim, aí elas chegam, ah, mas o que tu já fez? Ah, mas tu não faz botox, né? Eu disse, olha, né, fiz já bastante coisa. Se não parece, ótimo, esse é o resultado que eu quero. Né? É isso que a gente está buscando, a naturalidade. E as pessoas às vezes confundem um pouco, porque o Botox há muito tempo... Vamos pensar, o Botox é uma coisa muito antiga, né? 2002, ele foi regulamentado nos Estados Unidos. Né? Então, olha só, em 2002, né? Então, é muito recente ainda. Quando eles começaram a fazer o uso da toxina na estética, se usava uma dose maior. Então, a gente via lá
o Sylvester Stallone, outras, né, atrizes internacionais, com aquela cara congelada. Meu Deus, que horror, não quero ficar assim. Então ele pegou essa fama, né, de deixar as pessoas sem expressão. E ao passar dos anos, e hoje a gente vem estudando cada vez mais, entendendo que quantidades menores vão trazer o mesmo benefício e vai ter sim aquele efeito preventivo. Eu tenho várias pacientes que já, né, fazem a aplicação há bastante tempo e a gente faz uma linha do tempo. A primeira aplicação, a primeira foto antes da aplicação, a gente consegue ver aquelas linhas fundas, marcadas, até um ar bem mais envelhecido. Num passar de 5 a 6 anos fazendo a aplicação, a pele sem toxina botulínica, outra pessoa, né? Ou seja, o tempo passou e eu tô parecendo mais jovem, né? Então, o natural e o exagero é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito, porque eu sempre digo, e eu até tenho algumas amigas, né, que às vezes, o Botox eu acho que quem trabalha com isso acaba se fazendo porque é uma coisa que é mais tranquilo, né? Mas eu tenho algumas amigas, enfim, que a gente faz procedimentos uma na outra e a gente sempre brinca, amiga, me avisa quando tiver exagerado. Avisa quando tu achar que não tá legal, tô perdendo a mão, né? Porque é muito fácil disso acontecer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o natural e o exagero estão muito próximos. E a gente faz diferença, né? E até mesmo essa questão do preenchimento, né? Falando do preenchimento, as pessoas vêm querendo, eu quero fazer 2 ml, né? Então, assim, quem determina isso é o profissional. Tem necessidade, o meu lábio vai comportar essa quantidade de produto, né? Então, a gente precisa fazer com que esse elo de confiança do nosso paciente, que ele nos respeite, que ele entenda. A gente precisa, né? Eu falo sempre que a primeira consulta é um início de namoro, né? E muitas vezes, para eu chegar lá no Botox, que a gente sabe que é uma coisa muito simples, pode demorar, né? Pode ser uma coisa que vai demorar. Às vezes não demora muito. Quando tu consegue convencer na primeira avaliação, talvez não role. Aí a gente pensa em uma outra, né? Aquela paciente que chega, não quero fazer Botox, não vou fazer procedimento invasivo, não gosto de agulhas, enfim. Tudo bem, vamos fazer outras coisas. E aí começa, né, o namoro. Vamos mostrar, vou mostrar meu trabalho, vou tentar fazer com que ela se sinta segura, né, para conhecer o meu trabalho. E tem uma coisa também que as pessoas reclamam, né, de achar caro. A gente vê hoje com a questão de vários profissionais atuando, a gente sabe, e até essa questão do Botox, aquele ilegal lá, como é que é o nome? Isderme, né? Israderme, isso aí. Todo mundo começou, meu Deus, que horror. Eu vou dizer para vocês que eu achei isso ótimo acontecer. Ótimo que saiu na mídia. Ótimo que as pessoas viram. Porque aí tu pensa, a gente tá aqui, a gente tá, né, o nosso domingo, que a gente podia estar descansando, a gente tá aqui buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar. Então, tudo isso tem um custo, né? Sem contar de produto, que tem aumentado de valores, é difícil às vezes repassar para o nosso paciente, né? Então, assim, poxa vida, eu vou fazer Botox por R$500, né? Eu não pago nem meu produto, e todo mundo que está aqui sabe, né? Que eu não pago o meu produto, não pago os meus impostos, o meu conselho, né? Então, tem um valor agregado e eu preciso fazer com que esse meu paciente perceba. Então, essa situação que aconteceu foi horrível, né? Mas que bom que saiu na mídia, para as pessoas entenderem que um Botox não é um procedimento barato, mas a gente consegue sim, hoje com várias marcas entrando no mercado, né, essa concorrência entre as marcas, diminuiu valores, então a gente consegue facilitar, consegue fazer um parcelamento para o nosso paciente, para poder todo mundo fazer, né? Assim como a doutora Ana falou ontem, né, na palestra dela,
que antes era uma coisa de pessoas de luxo, né? Hoje não. Hoje a gente sabe o quão importante é para uma pessoa se olhar no espelho, se sentir bem, né? Se sentir segura no seu relacionamento. A gente sabe que a questão da depressão, e é muito relatado, né? A questão do processo de envelhecimento também gerar uma questão de depressão. É triste, né? A gente acorda lá, vê. Aqui tem bastante rostinho novinho, assim, a gente sempre fala, demora um tempinho, né? O colágeno começa a diminuir ali a partir dos 25 anos. Demora um pouquinho para a gente perceber esse efeito a longo prazo. Mas para as pessoas mais velhas, a gente acaba sendo meio terapeuta dessas pacientes que chegam lá tristes, deprimidas, não tendo, né, não se vendo bonita, se achando feia, se escondendo. Eu ouvi muitas pacientes dizendo, graças a Deus, Áscara, porque isso está escondendo as minhas rugas. Não, né? A gente pode mostrar as rugas, sim. A gente pode suavizá-las com vários procedimentos. Então, isso é importante, né? Mostrar que tem como ter uma melhora, né, na autoestima, fazendo um procedimento estético e tendo um valor agregado, mas tendo condição de fazer o procedimento, né? Então, para eu ter um botox de qualidade, para eu ter um botox de excelência, eu preciso pensar primeiramente na indicação, né? Acontece, eu até trouxe um caso aqui de uma paciente, ela tem, agora eu não me recordo, 80 e alguma coisa. Ela tinha os 15 anos da neta e ela chegou para mim, Kelly, eu nunca fiz nada. E eu tenho o aniversário da minha neta daqui a um mês. E eu quero ficar bem. E aí, tudo bem, vamos fazer alguma coisa, vamos começar, né, o tratamento. E ela queria fazer um botox. Só que aí, né, não sei se na imagem vocês conseguem visualizar, essa pele não foi hidratada, nunca fez nenhum procedimento. A questão da exposição ao sol, ela mora no litoral, então isso fez também com que a exposição do sol deixasse uma pele mais craquelada. Aí eu digo para vocês, eu fazer um botox nessa pele, eu vou ter um resultado satisfatório? Ela vai ficar feliz? Vai ficar bonita? Então a gente começou, né, o relacionamento. É o que eu sempre digo, conhecer o histórico do meu paciente, se ele nunca fez nada, os hábitos que ele tem. A gente sabe que a durabilidade do nosso procedimento, do nosso resultado, depende muito dos hábitos do nosso paciente. Se ele toma água, se ele tem uma boa hidratação da pele, né, se ele tem esses cuidados, se fuma, enfim, uma infinidade de situações aí que vão refletir na durabilidade, né? E aí as pessoas se questionam, realmente, se a pessoa nunca faz nada, a pessoa não cuida da pele, não usa o produto básico, que é o protetor solar, que é uma das coisas que eu sempre pergunto. Me conta como é que é a tua rotina de skincare, né? Eu de manhã lavo o meu rosto, passo o meu hidratante, aí tá, vamos falar nomes, né? Aí peço para começar a falar, lava no banho, sabonete que ela toma banho, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido isso. Então tu pensa, bom, botox não é a indicação nesse momento. Eu não vou indicar um botox. Porque é esse pensamento que a gente fala do indicar fazer um botox, cobrar o meu valor, a pessoa vai voltar insatisfeita. E eu também, né? Então eu preciso primeiro ter, né, conhecer os hábitos dele para poder indicar o que vai ser melhor para aquele caso. Porque isso vai refletir na durabilidade do meu procedimento, né? E aí, então, se a pessoa está resistente ou se ela não quer ainda fazer o botox, eu preciso construir esse elo de confiança, talvez começar por um peeling químico, um jato de plasma, enfim, algum procedimento que a gente tem na clínica, né? Vários procedimentos, então nem sempre eu vou fazer só o botox. Elas vêm já buscando outras coisas e aí eu falo para elas sempre, nem sempre eu quero fazer o botox e o preenchimento, porque para mim ele é a cerejinha do bolo. Se a pele não tá boa, por que eu vou fazer, né?
Por que eu vou fazer um botox? Por que eu vou fazer um preenchimento? Então, a gente precisa primeiro entender, conhecer o meu paciente, o que é a necessidade que ele tem, mudar esses hábitos. Eles chegam pra gente perguntando, qual o melhor sérum para melhorar a minha pele? Né? Aí tu pergunta, usa protetor solar? Só quando eu vou na praia. Então, assim, a questão dos cuidados da pele, a gente tem visto hoje, né, a mulher de 30 anos, e essa foto aqui é de 79, e essa aqui é, né, desses últimos anos, a gente consegue ver perfeitamente uma diferença. Primeiro pelos cuidados, pela questão do hábito de usar protetor solar, que eu falo pela minha avó. Minha avó, ela faleceu com 64 anos, jovem, né? Mas já faz bastante tempo, ela teve uma doença, enfim, e eu lembro dela, uma vozinha toda enrugadinha, né? Não tinha cuidado. Eu lembro que ela usava aquele produto lá que é cheio de álcool para limpar a pele lá, sabe? Isso aí. E ela estava fazendo alguma coisa, porque era o que tinha para a época, né? Então, hoje, se a gente for olhar, eu tenho várias pacientes com 60, 70 anos com uma pele invejável, natural, né? Então, isso é uma das coisas que a gente sempre reforça. Eu, como profissional, estou aqui buscando também, né, entender, me aperfeiçoar também. E digo para vocês, sejam sinceros com os pacientes de vocês, não queiram ganhar dinheiro no imediato, porque a pessoa que vem pelo preço, ela vai pelo preço também, né? Hoje tem muitas... E eu digo, não é concorrência, que todo mundo tem. Eu falo sempre que o Botox, ele tem a assinatura de cada profissional. Qualquer procedimento, na verdade, tanto o Botox quanto preenchimento, enfim, nossos procedimentos são a nossa assinatura, né? A gente fala muito sobre a técnica de como fazer a aplicação para não ter intercorrências. A gente sempre dá um macetezinho, mas eu sempre digo, é só no dia a dia, com a experiência. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um Botox Day. Eu lembro que eu fiz o curso, eu trabalhava numa clínica já há um tempo. E aí, como tinham vários profissionais, ele queria uma pessoa que trabalhasse somente com os injetáveis para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Então, né, ele me chamou lá, estava bastante tempo na clínica, e ele me chamou e disse, Kelly, eu quero que tu assuma, então, essa parte, né? E eu tinha feito a pós, eu não tinha muita segurança. Eu disse, eu acho que eu precisaria fazer um curso para me aperfeiçoar, enfim, para poder ter segurança, né? Eu fui lá, fiz o curso, e aí, até eu comentei com as gurias, eu acho, no curso que a gente estava falando sobre isso, né? Eu fiz uns 2 dias de curso prático, não me sentia segura, ainda assim, porque a gente fica com medo, porque tu faz a aplicação, tu não vê na hora, então eu não sabia, será que eu deixei a minha paciente modelo, né, com a sobrancelha torta, será que aconteceu alguma intercorrência, né? Eu não ia saber naquela semana ainda. E aí, na semana seguinte, eu cheguei e tinha um Botox Day para eu fazer. E eu pensei, meu Deus do céu. E tá, daí eu pensei, bom, eu vou fazer, né, pela forma de segurança que eu tenho, pela técnica que eu aprendi. E vamos lá. Aí passaram uns 15 dias, voltaram as minhas pacientes, eu abri a porta, né, sorriso no rosto. Oi, tudo bem? E olhando assim, eu disse, nossa, será que... né, tá tudo bem, ela tá brava, não tá, se ela tá bem, será que aconteceu alguma coisa? Né? E isso eu sempre falo. Hoje, o retoque, né, eu não gosto de usar essa palavra, porque as pessoas já vêm dizendo que eu quero fazer retoque, porque eu paguei pelo retoque. Não, tu pagou pelo resultado, né? O retoque é um ajuste que sim, ele pode precisar, pode necessitar, mas ele não faz... Oi? Sim, a gente precisa explicar isso para o nosso paciente para ele entender que o retoque vai depender de cada caso, né? E ao longo do tempo, claro, as primeiras vezes a gente sempre, né, vai até ter o domínio, ter o conhecimento em saber onde eu apliquei, vai ter mais retoques, né?
ao longo do tempo isso vai diminuindo e faz parte do processo, né? Eu lembro que aquela semana eu não dormia a noite inteira pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E foi bem bacana essa experiência que eu tive, então, né, de fazer, ensinar algumas pessoas que estão começando agora. E aí tu começa a ver, nossa, né, eu tinha essa insegurança, esse medo também de fazer, porque a gente faz, a gente estuda lá, a gente vê as intercorrências, a gente tem que ter medo, né? A gente não pode estar 100% segura de um procedimento, porque isso, né, vai dar problema lá na frente. Se tiver segurança, vai dar zebra, né? Então, assim, esse movimento que vem surgindo pelo natural, cada vez mais natural, as pessoas pensam, ah, não, mas o Botox não é natural. Sim, a gente precisa mostrar para as pessoas que uma intervenção cirúrgica vai ser uma coisa definitiva, né? E que mesmo eu fazendo um lifting facial, fazendo alguma intervenção, o movimento do músculo está ali. Então eu preciso educar esse músculo para não ter essa linha tão profunda, né? Então, assim, a gente consegue ver hoje perfeitamente, né, as mulheres de 30 anos, 40 anos, com um rosto natural. E, assim, às vezes, eu até falo, até conversei também com as gurias sobre isso, e é uma coisa que a gente sabe, eu faço botox completo no meu rosto uma vez no ano, né, testa, porque não tenho muita marcação hoje, né, mas contorno dos olhos, eu sempre falo, né, o míope, eu sou míope, uso lente de contato, mas o míope sempre acha que não está enxergando o suficiente, né, a gente está sempre forçando o olho. Então, a cada 3 meses, 4 meses, eu faço a aplicação no contorno dos olhos e faço anualmente, né. É importante eu fidelizar o meu paciente para ter uma boa experiência com o Botox, mas para que eu também tenha ele no meu consultório fazendo outros procedimentos que vão prevenir, que vão melhorar aquela pele, né? E assim, eu tenho pacientes que não, Kelly, eu não posso fazer, eu não consigo fazer o Botox no tempo ideal. Então eu sempre faço essa conversa, sempre, né, eu faço esse primeiro contato de que, bom, se tu é muito expressiva, vamos iniciar fazendo 2 vezes no ano, né? As primeiras 2, 3 vezes para eu ensinar esse teu movimento, esse teu hábito muito constante de movimentar. Aí depois a gente pode fazer outros procedimentos, né? Não precisa ter essa, não, fechou 4, 5 meses, tem que fazer o Botox. As pessoas às vezes não têm, né, essa condição financeira. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela que começa lá nos 3, 4 meses, começa a movimentar, acabou o efeito Botox, vamos fazer de novo. Né? E não é bem assim, a gente sabe que um rosto estático sem movimento não existe, né? A gente precisa ter a movimentação. E essa venda do Botox 6 meses, eu já ouvi muito, tem alguns lugares, né, quais eu tenho algumas consultorias de franquia, pessoas que não trabalham, que não entendem da área, né? Tu lê lá que vale 6 meses. Vai durar 6 meses? Difícil. Só se der alguma intercorrência, né? Aí ele vai durar 6 meses. Mas dificilmente vai durar 6 meses. Então eu preciso explicar para o meu paciente que não é um rosto estático sem movimento que eu quero. Eu preciso mostrar para o meu paciente que é o efeito preventivo que eu quero trazer. Né? Mostrar o antes e depois lá da aplicação para, né, os anos seguintes, para mostrar que teve essa evolução. Eu acho que aqui o pessoal que trabalha já na área deve ter bastante caso também, né? De tu olhar e ver aquela tua paciente de 3, 4, 5 anos atrás e ver a evolução. Então a gente sabe que ele não é uma coisa que é caro, dura pouco e volta tudo a como era antes, né? Ele é um efeito preventivo, tá? Então, aqui como eu estava falando das mulheres de 70 anos, né? A gente tem várias atrizes brasileiras aí também. Claro que algumas vezes passam, como eu falei, às vezes perde um pouquinho a mão. Então, né? A gente tenta sempre trabalhar isso para explicar para as pessoas que ter a sua assinatura. Eu tenho pacientes que chegam para mim
pedindo, eu quero ficar assim, ou eu quero isso. E eu, várias vezes eu já disse não para paciente, né? Numa avaliação, chegar a pessoa pedindo algo que eu não acredito, né? Às vezes a gente acaba sendo meio terapeuta dos nossos pacientes, porque eles chegam às vezes querendo um resultado e às vezes o problema não é nem estético, né? É um problema emocional. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a gente trabalha com a expectativa. E às vezes eu vou resolver aquela situação, mas não vou resolver o problema que ele tem, o problema emocional que ele tenha, né? Então, aqui para mostrar para vocês, não estou dizendo que todas tenham feito procedimentos estéticos, mas enfim, para vocês conseguirem perceber, acho que vocês também devem ver muito isso, né? Dos cuidados com a hidratação da pele, com a questão da exposição ao sol. Eu lembro, eu era pequena, até a minha mãe fazia isso, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Todo mundo tem, né? A mãe, a avó, a tia que fazia aquelas receitinhas lá, mistura óleo de não sei o que com tinta de não sei o que lá, para fazer uma misturinha para tomar banho de sol, né? E hoje a gente vê o reflexo nessas peles aí, né? Pessoas com aquela pele toda manchada, hipocromia, né? E hoje, com esse movimento que já vem surgindo nesses últimos 10, 15 anos, a gente já consegue ver mulheres que tiveram tempo, sim, né? Porque essas aqui também, provavelmente, elas devem ter feito coisas erradas também, né? Mas tiveram tempo de fazer a coisa da forma correta, né? Cuidados com a pele e conseguir ter um efeito natural, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente conseguir ter esse elo com o nosso paciente, para fidelizar ele, né? Fazer o relacionamento, que é o que eu falo sempre. Vamos iniciar o namoro. Aí depois eu vou conseguindo conquistá-lo a fazer outros procedimentos, né? Alguém tem alguma complementação a fazer? Quer complementar aqui alguma coisa sobre o procedimento? Contar alguma situação, algum caso, dúvidas? Doutora Kelly, eu sou médica, com pouca experiência, né? Estou fazendo residência. E uma das coisas que eu achei interessante, eu comecei a me cuidar na pandemia. E aí eu comecei a fazer Botox com 50 e quase 2 anos. 57, acho que eu tinha. A primeira vez. Nunca tinha feito nenhum procedimento. Eu não tenho muitas rugas, mas sempre tive, né? E aí comecei a fazer bioestimulador, fio, porque a gente chega numa idade que a pele derrete mesmo, né? Sim. Mas o que eu achei interessante é o efeito do Botox, e eu senti isso em mim. Ele tem um efeito ansiolítico e antidepressivo. Tu já ouviste falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, a toxina vem sendo bastante estudada e isso é muito legal, que tem vários profissionais na área cada vez mais qualificados, fazendo vários estudos. E tem muitos efeitos, né? Inclusive para rosácea, para melasma, para oleosidade da pele. Né? Então, eu não vi falar sobre antidepressivo nesse sentido, mas possivelmente pela questão emocional, né? Estou aqui supondo, né? Na questão do efeito que traz, do bem-estar, porque a gente sempre fala, né? O indivíduo fica doente quando ele tem, né? Tirando alguma patologia, mas quando ele está depressivo, deprimido, triste, vai baixar a imunidade, consequentemente vai ter doenças, enfim. Então, acredito que tenha alguma relação com o bem-estar, né? Se sentir. Isso tem. Era isso que eu ia complementar agora. Saiu um estudo falando a respeito até da aplicação, principalmente em região glabelar, né? Mostrando que os indivíduos reduziram, né? Uhum.
interessante, eu quero depois E tá- esse artigo para eu dar uma olhadinha. E eu acredito muito na questão da toxina, e eu acho que as próximas pesquisas agora em relação à toxina vão ser justamente em vários outros tratamentos da medicina, justamente para essa ligação irreversível, né, que ela causa ali na placa motora, né, na fenda pré-sináptica, e eu acho que as pesquisas vão para o carregamento de outras substâncias, até medicamentosas, ligadas mesmo à toxina. Então, eu acredito que vai ser o futuro de muitos tratamentos além da estética, né? E a gente já sabe, Como hoje é tem muitos artigos abordando tratamento para fissura, cicatrização. Os dentistas, não sei se tem alguém aqui dentista, trabalha com o lip lift, já faz a aplicação de toxina em torno da cirurgia para auxiliar no processo de cicatrização. Temos para tratamento de queloide também e prevenção do queloide, né, através do a gente Alguém fez falou uma do pesquisa, microagulhamento. a gente fez uma pesquisa de TC dessa minha aluna aqui, e com os benefícios maravilhosos assim, através da técnica de microagulhamento com toxina botulínica mesmo. Então só complementando, Kelly. Sim, ótimo, obrigada. E até falando também pela questão, a gente sabe que tem alguns estudos internacionais falando sobre a expressão das pessoas, né? Aquela de fazer um ar mais bravo. Muitos pacientes chegam também perguntando, tipo, isso atrapalha no meu trabalho. Eu tenho um paciente que ele é corretor de imóveis e ele trabalha com imóveis de alto padrão. Então, imagina, vai vender um imóvel de 4 milhões, né? E aí, como é que eu vou chegar com uma cara de bravo lá e convencer ele em pagar 4 milhões? Né? Então, essa questão tipo, da fisionomia, enfim, e até mesmo de problemas depressivos, que a pessoa fica mais debilitada, provavelmente faz mais, né, essa carinha de triste. Então, tudo isso, né, tá auxiliando tanto na questão de trabalho, quanto também, né, nessa questão de como eu vou mostrar para a pessoa, como é que a pessoa vai me ver, se eu tô brava, se eu não tô brava, né? Então, bem interpessoal. E hoje a gente já está tendo muitos resultados positivos na toxina botulínica, não somente para as linhas de expressões e rugas, mas também para, como tu falou, rosácea, dermatite, acne, ou com microbotox, ou até mesmo com mesabotox, né, que tu coloca outros Botox ativos baby, junto. que a gente fala também, né? A gente coloca outros ativos junto também, muitas vezes. E então, eu acho que a toxina botulínica, para quem trabalha na área da estética, hoje em dia é algo fundamental, que tu consegue trabalhar muitas coisas, não somente mais linhas de expressões. Mais alguma dúvida, pessoal? Da senhorinha ali. A gente fez um peeling químico, depois a gente fez um trato de plasma na região, né, da blefaro, e aí depois sim a gente entrou com o botox, né. Não, eu falo sempre isso. Não, ela perguntou da intervenção, né, de fazer a toxina numa paciente assim. Eu sempre não vou deixar de fazer se ela não quiser fazer nada, mas eu sempre, né, explico isso, porque eu acho que a gente precisa explicar que, né, uma pessoa que está com a pele toda craquelada, toda marcada, vai ficar com uma testa lisa, né, vai ficar estranho, né? Então eu preciso fazer um protocolo de vários procedimentos para depois, como eu falei, eu sempre falo para elas que botox e preenchimento é a cerejinha do bolo. Não, ela falou. Não, ela falou da diferença, né, do rosto para o pescoço. E onde é que a gente vê o processo de envelhecimento aparente? Quando a gente vê a idade da pessoa, né? Tirando essa parte dos olhos, né? Que aqui entrega a idade. Quando começa a flacidez, é o lugar que mais se busca, né? Mas
As pessoas se preocupam muito com o rosto, né? Com essa marcação no máximo, o contorno da face. Pescoço, hoje a gente tem muito essas linhazinhas pelo nosso hábito de estar com o celular, né? Então a gente esquece de usar protetor, esquece de fazer procedimentos nessa região. O colo, que está sempre muito exposto, né? E as mãos, quem é aqui que usa protetor solar nas mãos? Ó, o pessoal da área da estética aí, ó. Né? Então, todo o cuidado que eu tenho com o meu rosto, que é a minha porta de entrada, é a primeira coisa que a pessoa vai ver, eu tenho que me preocupar, sim, com pescoço, colo e mãos, né? A gente tem protocolos de procedimentos de bioestimulador para essas regiões também, né? Enfim, então é um lugar que tem que ser olhado, tem que ser tratado, né? Sim, a toxina também pode ser usada para essas linhazinhas, né? E, claro, fazer vários outros procedimentos nessa região, como peeling químico, microagulhamento, né? Tem vários procedimentos que a gente pode tratar todas as regiões do corpo, mas principalmente essas que estão mais expostas, que é onde vai aparecer os sinais de envelhecimento. Minha gente. Então tá, eu quero agradecer a vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Deixei aqui minhas redes sociais, enfim, se vocês quiserem, né, trocar algum artigo também, peço, né, que se alguém tiver para mandar, a gente está sempre aqui para aprender. Pessoal, palmas para a doutora Kelly. E